Boa noite. Vamos aquecer os nossos corações com o Evangelho. Então, o estudo da noite de hoje, sobre os obreiros do Senhor, ela está no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo. E esse capítulo, então, trata dos trabalhadores da última hora, sobre os últimos serão os primeiros, a missão dos espíritas e, por final, os obreiros do Senhor. E aí vem toda a instrução dos espíritos. Mas então vamos ver quem são os obreiros do Senhor. São espíritos que renasceram para colaborar na regeneração da humanidade, especialmente nos momentos de transição. São indivíduos que trabalham para o bem da humanidade de uma forma desinteressada, dedicados a servir e a propagar a caridade, os ensinamentos de Jesus, mesmo enfrentando desafios e lutas pelo caminho. Ninguém está livre desses desafios e lutas, todos nós temos, porque somos ainda do planeta de provas e expiações. Então, como a gente diz, aquela família margarina não existe, todos nós temos os nossos desafios a enfrentar. E esses obreiros do Senhor, então, estão em todas as frentes de trabalho. Eles estão nas escolas, através dos professores, nos hospitais, com os enfermeiros, médicos, dentro do lar, com a dona de casa, o pai abnegado, advogados, enfim, tantas outras profissões que trabalham para o bem e que, de alguma forma, então, eles vão assinalando a melhoria da comunidade onde vivem, da sociedade, da cidade, enfim, aonde eles estão trabalhando para o bem e para melhorar o lugar onde eles estão. E ali também, aonde há um interesse pelo coletivo, ali está Jesus e os seus apóstolos queridos, auxiliando para que essa coletividade progrida. Então, o Espírito de Verdade, vamos ver se eu acerto aqui. O Espírito de Verdade, então, começa essa mensagem assinalando para nós os tempos de transição do planeta. E aí ele diz assim: aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Bom, espera aí que eu esqueci de dizer uma coisinha para vocês antes. Essa mensagem, ela é trazida pelo Espírito de Verdade. O Espírito de Verdade é Jesus. Ele deixou algumas mensagens no Evangelho, e uma delas é essa do capítulo 20. Então ele diz assim, que aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Que coisas então são essas para esta transformação? Então, assim, os tempos onde as profecias que foram feitas sobre a modificação da humanidade iriam se cumprir. Profecias essas que não é essa transição que eles chamam planetária, que não são transformações geológicas, e sim transformações sociais, né, que vai se trocando, transformações ideológicas sociais. É a síntese de uma ideia de transformação que o planeta experimentará um momento de convulsão social. E a gente está sentindo essa convulsão através dos conflitos de ideias, conflitos de pensamentos, dificuldade de entendimento entre as pessoas. Nós estamos atravessando isso tudo. A gente vê que está tudo assim muito efervescendo, por qualquer coisinha o pessoal já sai fora do equilíbrio.
E essa efervescência, então, ela se opera também porque é dado a muitos espíritos recalcitrantes no mal, quer dizer, que gostam de fazer o mal, para que eles reencarnem no planeta, como uma última oportunidade para que se encaixem, para que aprendam o amor, mas nem sempre dá certo. A gente sabe que assim muitos espíritos que ainda estão endurecidos no mal, eles permanecem, né, um longo tempo ainda na espiritualidade, mas agora, devido a essa transformação que vai acontecer do nosso planeta, de provas e expiações para a regeneração, eles estão tendo essa oportunidade de reencarnar para que, convivendo com as pessoas de bem, possam mudar a sua maneira de agir e de ser, para que tenham essa oportunidade de voltar a reencarnar nesse nosso planeta. Senão, se continuarem recalcitrantes no mal, eles irão reencarnar em planetas mais atrasados para ajudarem aquele planeta a evoluir. Muitas dessas almas, então, endurecidas no mal, continuam arrastando milhões em suas ideologias danosas, distantes do bem. E então a separação do joio e do trigo se faz necessária, onde essas almas serão exiladas para outros planetas. Necessário se faz a todos nós aprender a tolerância, a capacidade de conviver com as diferenças, perseverando até o final, onde o Cristo então nos aguarda. Nunca foi tão necessário para nós praticarmos a paciência, a tolerância, o perdão, né? Somos chamados diariamente, se não a todo instante, a praticarmos essa paciência, essa tolerância. E a quem muito é dado, muito mais será cobrado. Então, nós que estamos tentando nos melhorar, que estamos tendo esse contato com essa doutrina que nos auxilia na nossa reforma moral, nós já sabemos que parar e pensar, né, não reagir de imediato, isso aí nos traz muitas benesses, porque no momento em que tu para, pensa, deixa para depois fazer a reação, de repente tu não vai reagir da mesma forma. Tu vai pensar e dizer assim, oh, não, talvez aquele irmão que esteja me magoando agora, ele não está numa fase muito boa. Talvez o dia dele não foi muito bom, por isso que está assim. Mas a nossa primeira impressão é o quê? Bateu, levou, né? É a reação. E é isso que nós temos que começar a controlar um pouquinho os nossos instintos mais primitivos. Porque o homem vai caminhando e vai deixando de lado aquele homem velho, aquele homem muito instintivo, para ir buscando então esse homem mais moralizado, mais evangelizado. Vamos lá. Ditosos serão os que houverem trabalhado para o campo do Senhor, com desinteresse e sem outro móvel, senão a caridade. E aí o que é para Jesus deixou para nós a caridade? O que é a caridade? É a benevolência para com todos, indulgência, que é a tolerância, então, para as falhas alheias, e perdão sincero das ofensas. E esse sincero pesa muito. Não é só o perdão das ofensas, eu perdoei. Não, é o perdão sincero. Porque tudo aquilo que fica ali dentro ainda, remoendo, angustiando a gente, aquilo ali não é o perdão sincero. E aquilo ali vai machucando, vai fazendo com que a gente sofra. E a pessoa, de repente, não está nem aí para nós. Ela já passou, já esqueceu, e a gente está com aquilo ali nos remoendo. Então, se a gente não pode ter esse perdão sincero, a gente não pode fazer esse perdão sincero, mas que pelo menos a gente não esteja com aquele pensamento sempre voltado para aquela situação. Porque cada vez que a nossa mente, que o nosso pensamento vai ali de novo, aquilo abre uma ferida. Então, que nós possamos... Bom, não consigo
perdoar aquela pessoa, mas não vou ver ela todo dia, não preciso conversar com ela, não preciso estar presente. Eu posso me afastar até curar aquilo tudo que está ali dentro, me fazendo mal. Seus dias de trabalho serão pagos pelo cêntuplo do que houverem esperado. Ditosos os que hajam dito a seus irmãos, trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Então Jesus nos diz, trabalhemos juntos. O que Jesus quis dizer com isso, trabalhemos juntos? Desde o momento em que Jesus esteve com os apóstolos, naqueles 3 anos em que ele conviveu com os apóstolos, ele sempre trabalhou junto. Esse trabalhar junto eles saíam para pregar juntos, eles comiam juntos, eles dormiam juntos, eles estavam sempre juntos com o Cristo durante esse período de 3 anos. Quando Cristo desencarnou, os apóstolos ficaram perdidos, eles ficaram sem saber o que fazer, eles estavam desorientados. E, junto com essa situação de estarem desorientados, eles ainda eram perseguidos. 2 desses apóstolos ficaram muito desapontados com essa situação e saíram do convívio daqueles outros discípulos que ali estavam e pegaram o caminho de Emaús, que é uma outra cidade, 11 quilômetros de Jerusalém. E foram caminhando, conversando entre eles, que eles não aceitavam que Jesus tinha prometido tantas coisas, né? Falado do reino dos céus, e tinha sofrido tanto e acabado morrendo daquela forma tão desastrosa. Então eles estavam muito decepcionados, muito tristes, e não perceberam que se aproximava deles uma pessoa. Essa pessoa estava encapuçada e perguntou para eles, do que estão falando? Por que estão tão tristes? E aí eles falaram, por acaso não sabeis que o nosso mestre, Jesus, foi crucificado, que aconteceu assim, assim? E aí essa pessoa que era Jesus, mas eles não reconheceram, disse assim, mas já não haveis dito que isso iria acontecer? Por que então estáis tão tristes? Sabiam que isso ia acontecer. Jesus já tinha preparado eles para isso. E da mesma forma nós já sabemos das nossas dores, das nossas tristezas, nós sabemos daquilo que nós estamos passando porque tem um motivo para passar. E aí então, conversando com esses 2 discípulos, Jesus se fez entender que separados, os 2 separados, não iam conseguir cumprir o propósito a qual eles tinham escolhido, que era de levar o Evangelho às nações. Então, eles 2, separados do restante, estavam frágeis. E aí, então, eles se dão conta de toda a pregação que Jesus já tinha feito, de tudo que eles tinham aprendido com Jesus, e retornam a Jerusalém para conviver com os outros discípulos e aí sim dar cumprimento à sua missão de levar, então, a mensagem do Cristo. E assim somos nós. Muitas vezes nós nos desgarramos das pessoas com quem convivemos e ficamos sozinhos com as nossas dores, sozinhos com as dificuldades da vida, colocamos tudo dentro da nossa cabecinha ali e não conseguimos enxergar o leque de opções que nós temos ao nosso redor. Quantas e quantas pessoas, amigas, que nós podemos nos reencontrar, né? Pessoas que nós vamos reencontrar que poderão nos auxiliar. E esse auxílio, Jesus nos manda de diversas formas. É através de um telefonema,
é através de um amigo que chega em casa, através até de uma doença que faz com que a gente pare e repense toda a nossa trajetória de vida. Como é que nós estamos levando a nossa vida? Como é que eu estou... O que eu estou dando mais importância hoje? Será que eu estou dando mais importância às coisas materiais? Será que eu estou dando mais importância às coisas espirituais? O que eu preciso realmente para viver com uma certa paz e tranquilidade? O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que mudar de rumo de vida para chegar a essa paz de espírito que nós tanto procuramos? Porque nos foi dado a oportunidade de reencarnar nesse momento tão importante da humanidade. E nós temos que aproveitar bem essa nossa reencarnação. E esse alimento espiritual que nós recebemos diariamente, nós temos que fazer com que ele frutifique, para que a gente possa ser o exemplo de quem está ao nosso lado, convivendo conosco. Tanto quanto o alimento material, muito mais o alimento espiritual é importante nesse momento em que nós estamos vivendo. Então, vamos trabalhar juntos naquilo que nós nos propomos a fazer, no nosso propósito de vida. Vamos andar abraçados, amparados um com o outro. Eu posso tanto auxiliar quem chega a mim, e aí eu não preciso de muita coisa. Eu só preciso estar disponível, e nem precisa estar disponível muito tempo. A gente às vezes tem que emprestar o ouvido, a gente tem que emprestar a nossa fala amorosa, a nossa fala que vai poder levantar a pessoa, vai poder dar ânimo, coragem, esperança. Todos nós somos capazes disso. Isso sim é fazer a caridade. Isso sim é se tornar um obreiro do Senhor. Porque daí você está fazendo valer o que Jesus te deixou, os talentos que Jesus te deu. O Evangelho, todos nós temos o Evangelho. Vamos abrir uma paginazinha, vamos fazer uma oração à noite antes de dormir. Pedir por aqueles que convivem conosco, mas também por toda a humanidade que está em sofrimento. A gente ainda é muito egoísta, né? A gente coloca a nossa viseirinha e só enxerga aquilo que está aqui, mas e o todo que está? E que precisa das nossas vibrações, dos nossos pensamentos positivos. Porque o nosso pensamento é tudo. Começa no nosso pensamento. Se eu estou pensando positivamente, com certeza eu estou criando uma egrégora ao meu redor de boas vibrações. E essas vibrações atingem as pessoas que estão ao nosso lado. Por isso que, muitas vezes, a gente não se sente bem quando chega perto de uma pessoa, porque tu está sentindo a vibração daquela pessoa. E se nós estamos com o orar e vigiar em dia, aquilo não nos afeta. Nós conseguimos não é equilibrar a palavra, mas eu digo que eu queria dizer, mas assim, quem vai sair melhor é a pessoa que está negativa, porque a nossa energia positiva vai anular a negatividade daquela pessoa. Porquanto o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. Mas ai daqueles que, por efeito das suas disenções, houverem retardado a obra da colheita, pois a tempestade virá e eles serão levados de rondão. E é isso, gente. Se nós colocarmos o nosso egoísmo, o nosso orgulho acima das nossas ações,
quando chegar o momento de nós darmos conta, né, das nossas obras, Deus vai dizer, nós retardamos o progresso daquelas pessoas que estão convivendo conosco. Todos nós sabemos da semeadura e da colheita. Tudo aquilo que nós estamos semeando, hoje nós colheremos amanhã. O que nós semeamos ontem, nós estamos recolhendo hoje. E muitas vezes estamos recolhendo, não aceitando a nossa colheita. Revoltados com o que nós estamos colhendo. Porque a gente tem o coitadismo, né? Eu não mereço isso, por que eu estou passando por isso? Eu podia, aquele outro tem tanta coisa, eu não tenho nada. Por que para mim, tudo comigo que acontece? Mas como é que eu estou agindo? Como é que eu estava fazendo lá no passado? Será que eu não logrei alguém? Nesta ou em outra vida anterior? Será que eu não logrei? Será que eu não fiz por magoar, por machucar? Será que eu não matei? Será que eu não, de alguma forma, não prejudiquei as pessoas? Não cometi aborto? Não matei alguém? Sei lá, prejudicou de alguma forma? E hoje tu estás colhendo, porque a justiça divina não falha nunca. E uma coisa que nós temos que ter certeza dentro de nós, certeza absoluta, Deus está fazendo sempre o melhor por nós. Às vezes não é aquele remedinho que a gente quer, que a gente espera, mas é o que nós estamos precisando. Muitas vezes a gente ora para Jesus, que Jesus venha e que cure uma enfermidade e que faça, né, que aquela pessoa melhore. Aquilo é o que a gente quer. Mas será que para aquela pessoa é o melhor para ela? Será que ela não tem que passar por aquela dificuldade, por aquela doença, para que ela possa se reencontrar? E aí a gente pergunta assim, pá, Jesus me atendeu, então eu tenho uma fé enorme. Mas se Jesus não tivesse atendido o nosso clamor, como estaria a minha fé? Eu ainda estaria acreditando no Pai? E nós sabemos que o Pai faz tudo pelo melhor para nós. Que esse nosso momento de dificuldade, de dor, que a gente possa servir para refletir, sim. Que ele possa ser uma reflexão do nosso caminhar. Graça, graça, o Senhor então lhes dirá. Como implorar graça, vós que não tivestes piedade dos vossos irmãos e que vos negastes a estender-lhes as mãos, que esmagastes o fraco em vez de o amparardes? Então é isso, né? Se a gente não consegue estender a mão, auxiliar, ajudar, se a gente já recebeu, né, o retorno do que a gente fez também aqui na Terra, não precisamos das graças do Pai. Nós já recebemos. Então, tudo que a gente fizer de bom, tudo que a gente fizer para o outro, não vamos fazer esperando a recompensa, esperando a gratidão. Às vezes as pessoas não têm condições de nos responder, de nos gratificar. Mas que nós possamos, sim, fazer aquilo de coração aberto, fazer por fazer, sem esperar o retorno. Como suplicais graças, vós que buscastes a vossa recompensa nos gozos da terra e na satisfação do vosso orgulho. Ai, como é bom satisfazer o nosso orgulho. Como é bom quando a gente consegue as coisas. Mas isso tem um preço enorme, né? E às vezes a gente é orgulhoso e não se dá conta que está sendo orgulhoso, porque a gente ainda tem muito que aprender.
Então, ai, como é bom poder pensar que eu já fiz tanta coisa errada, mas agora eu já estou andando um pouco melhor. Então esse é um caminho que a gente tem, né? A gente lá atrás já foi muito pior do que foi agora, do que está agora. Nós estamos na nossa melhor versão, né? Que bom! E amanhã estaremos melhor ainda, porque temos esse propósito de nos melhorar, de caminhar em direção ao Mestre, de degrau por degrau, né? Nós vamos transformando esse homem velho, cheio de vícios, por aquele homem novo, moralizado, evangelizado. As recompensas celestes são para os que não tenham buscado as recompensas na terra. Deus procede, nesse momento, ao censo dos seus servidores fiéis e já marcou com o dedo aqueles cujo devotamento é apenas aparente, a fim de que não usurpem o salário dos servidores animosos, pois aos que não recuarem diante de suas tarefas, é que ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. Cumprir-se-ão essas palavras: os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros no reino do céu. Espírito de Verdade, Paris, 1862. Então nós estamos à frente de um trabalho imenso. E Deus conta com as nossas mãos aqui na terra para realizar este trabalho. E a quem muito foi dado, muito mais será cobrado. E aquele servidor fiel que trabalha com animosidade, com alegria, animosidade não é o termo, com alegria, muito mais será dado àquele servidor de trabalho. Porque Jesus sabe que Ele dá conta. Nós damos conta de tudo que nos é dado. Senão não chegaria para nós. Não estaria conosco a realização da tarefa. Então, quando nós nos sentirmos desamparados, que nós possamos dizer: fica conosco, Senhor. Vem para junto de nós. Nos auxilie, nos fortalece. Nos ajude a dar conta de tudo aquilo que nós temos em nossas mãos para fazer. Fica conosco, Senhor. Esteja ao meu lado. Tenhamos fé, confiança, que tudo na nossa vida vai acontecendo de acordo com a nossa necessidade e o nosso merecimento. Pedi e obtereis, batei e vos será dado. Que Jesus, então, abençoe a cada um de vocês, que vocês possam ir para seus lares hoje com muita paz, com muita harmonia e com esse pensamento: fica conosco, Senhor, sempre, sempre. Que assim seja. Paz e prece. Então, cerrando os nossos olhos, unindo os nossos pensamentos numa única vibração, que é de agradecimento à espiritualidade amiga que se faz presente conosco na noite de hoje. Muito obrigada, mentores amigos. Obrigada por esta casa do caminho que nos acolhe, que nos fortalece, que nos ajuda a caminharmos no nosso dia a dia com passos mais seguros, sabendo que Tu estás conosco sempre. Senhor, Te pedimos também pela nossa família, pelo nosso lar, pelo nosso local de trabalho. Enfim, Senhor, nós Te pedimos por todos aqueles
que conosco convivem, para que todos possam sentir o teu amor, os teus ensinamentos a guiar o caminho deles. Senhor, que a cada dia possamos nos tornar teus obreiros, fazendo por merecer estarmos aqui hoje, reencarnados, compartilhando esta vivência, sendo mais fraternos, mais amigos, e que o teu Evangelho possa ser o nosso guia sempre. Obrigada, Pai, e que assim seja.